Muito bem, vamos dar início ao nosso tema nesta noite. E hoje nós vamos falar sobre o Império das Trevas. O Império das Trevas. E a nossa homilia dessa noite está em Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: o qual nos retirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Muito bem. Muito bem. Então nós vamos falar essa noite do reino das trevas. E eu quero chegar a uma conclusão com vocês do que seria trevas. Será que trevas é apenas um lugar escuro? Ou, para muitos cristãos, o inferno? Falta de conhecimento também é trevas. Falta de conhecimento também é um tipo de trevas. E vamos discorrer esse tema hoje, começando por aí. Quando a pessoa tem um conhecimento, essa pessoa passa a ter clareza de entendimento. Enquanto a pessoa não tem entendimento, ela está na escuridão. E quando a pessoa não tem entendimento, ela está num período de trevas. Mas quando a luz vem na mente da pessoa e ilumina o seu entendimento, então ela agora passa a ter clareza de entendimento. Entende isso? Então, trevas não significa um lugar escuro. Trevas não significa inferno. Mas trevas significa uma mente sem conhecimento. E Jesus disse que erreis por não conheceres as Escrituras. E todo homem que não se atenta a isso, todo crente que não se atenta a ter conhecimento, ela anda em trevas. Infelizmente, ela anda em trevas. Ela vive na escuridão. E uma pessoa na escuridão, meu filho, ela tem medo de tudo. Na escuridão, ela tem medo de ir para o inferno. Na escuridão, ela tem medo do diabo. Na escuridão, ela tem medo da volta de Jesus. Na escuridão, ela tem medo de tudo. Porque não tem entendimento. Porque não tem clareza. E é o que eu pretendo hoje ensinar a vocês, a ter clareza dessas coisas. Porque precisamos, queridos, conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. O crente que não conhece a vontade de Deus anda em trevas. O crente que não conhece a vontade de Deus, ele não é feliz. Ele anda buscando a Deus, para que Deus se revele a ele o que ele deve fazer. Qual é o meu chamado? Eu digo isso porque eu vivi assim, quando eu vivia no período de trevas, dentro da igreja, pastoreando muitas vezes igrejas, mas em trevas no entendimento, no conhecimento. Vivia buscando a Deus, pedindo a Deus, para que Ele me mostrasse a sua vontade. E hoje eu vejo na sua palavra. Hoje quando o Senhor me chama para o conhecimento, eu entendo, tenho clareza das minhas ações. Porque o seu conhecimento determina a sua direção. Seu conhecimento determina a sua direção. Um homem sem conhecimento, ele é levado para todos qualquer tipos
né, de doutrinas, todos a qualquer tipo de falácias, de enganos. Ele é uma folha seca caída no chão. Mas o homem que tem conhecimento, o crente que tem conhecimento, ele sabe para onde vai, ele sabe de onde veio e sabe para onde vai. Abba, Pai. E um dos objetivos da Bíblia, da vontade de Deus para a nossa vida, é renovar o nosso conhecimento. Devemos renová-lo. É o que diz Romanos 12. Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso conhecimento, entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa só experimenta a vontade de Deus, experimenta o que Deus tem para você, experimenta tudo que Ele já preparou desde antes da fundação do mundo para você. Só experimenta isso quando você renova a sua mente, quando você muda o seu entendimento. Seu entendimento passa a ser outro. Aí sim, você agora começa a experimentar tudo que Deus tem preparado para você. Tudo que já foi preparado para você, você vai experimentar. Você vai viver. Você vai se regozijar. Porque mudou o seu entendimento. E eu quero nessa noite, eu quero a você que está me ouvindo, eu quero convidá-lo a mudar de entendimento, a renovar a sua mente, a parar de ter medo de tudo, todas as coisas, a entender que você já é um escolhido de Deus, que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus não vai te escolher, ou Deus não te escolheu quando você levantou a mão para aceitá-lo supostamente numa igreja evangélica. Deus já te escolheu, Deus tem um plano para você, ó, muito tempo antes de você nascer. Neste mundo, Deus já te conhecia. Renove a tua mente. Mas tem pessoas que não se permite renovar, não se permite renovar a sua mente. Ela prefere ficar, sabe, dizendo que é pecador, prefere ficar dizendo que vai para o inferno, prefere ficar dizendo, sabe, que se pecar Deus não vai ter misericórdia, Deus vai te levar para o inferno. Isso é falta de entendimento, querido. Isso é falta de entendimento. Renove a tua mente. Mas sabe por causa de quê também? Porque muitas pessoas, elas não têm a fé para a salvação. Os eleitos de Deus, aqueles que já estão escolhidos desde antes da fundação do mundo, esses são dotados de fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nem a salvação e nem a fé para a salvação é sua. Nenhuma coisa nem outra. Nem a fé para a salvação e nem a própria salvação vem de você. Pretensão do homem dizer que não, eu decidi. Não. Vem de Deus. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Existe a fé natural. Existe a fé que eu sei que se eu sair daqui e pegar um ônibus, eu vou chegar no destino que eu quiser. Ok? Mas para a salvação, essa fé não vem de você. É um dom de Deus. E só os eleitos têm. Só os eleitos têm essa fé.
Atos 13, 48 diz o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Todos creram? Não. Ele chega, prega, e os gentios, os não-judeus, todos se alegraram com a palavra do Senhor. Mas só creram, e deixe bem claro, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, todos aqueles escolhidos por Deus, desde antes da fundação do mundo, esse que foi dotado com o dom da fé para a salvação, esses creram. Tem pessoas, querido, infelizmente, dentro das igrejas até hoje sofrendo, com medo de tudo, porque não tem certeza da salvação. Ora, se você crê em Jesus Cristo, se você o serve, e ele diz, de maneira nenhuma eu lançarei fora, o que está na minha mão ninguém pode arrebatar. Meu Deus, se é ninguém, é ninguém. É ninguém, é ninguém. Não tem teologia que prega ao contrário. Jesus falou isso e está falado. Pode vir o maior teólogo do mundo dizer que está errado. Não interessa. Jesus falou, está falado. Foi Jesus que falou, olha, ninguém tira da minha mão, ninguém arrebata da minha mão. Os que vêm a mim não lançarei fora. E a teologia, sabe, da religião, do sistema religioso, a teologia diz que não, que se você tiver em pecado, e se Jesus voltar agora, tu vai para o inferno. Oh Deus, precisamos clarear o nosso entendimento, sair das trevas, sair da escuridão e vir para a luz, que é o entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, nem todos têm a fé para a salvação, ok? E sem renovo, querido, não podemos alcançar as promessas de Deus. Se você não entender, você não alcança as promessas de Deus. Provérbios 9, 10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O conhecimento do santo é entendimento. Você tem que entender. Você tem que entender. Hoje a religião, a coisa que a religião não consegue entender, o ato que Jesus fez na cruz, a religião não consegue entender. A religião, ela tem um ato de Jesus na cruz como algo simbólico. Infelizmente. A religião tem o sacrifício de Jesus como algo simbólico. Não entende. O conhecimento, não entende no seu conhecimento. É simbólico, eles acham que é simbólico. Eles acham que é simbólico. Não, Jesus morreu na cruz, tá? Para que, se você o aceitar, aí ele te salva. E detalhe, se pisar na bola, perde a salvação. Aquele ato que ele fez, se você pisar na bola, aquilo fica desfeito na tua vida. Isso é o quê? Falta de conhecimento. E quando você tem um conhecimento, sabe, e o entendimento do santo, olha, você vai entender que nada nem ninguém vai te tirar do amor, da presença do Senhor, nem a espada, sabe, nem a fome, nem a nudez, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que te separe. Não existe mais nada que possa te separar disso. Aí, a vontade de Deus, porque queridos, a vontade de Deus é que nós venhamos a reinar com Ele.
reinar com ele. Veja, ele nos tirou do império, da potestade, do governo das trevas e nos colocou no reino do amor de seu Filho. Ele colocou aqui nesse reino, tirou do governo, da potestade, da escuridão, nos coloca agora no reino de luz, de conhecimento. Nós agora somos transportados para um outro reino. E nesse reino, quem reina é o Senhor Jesus. Nesse reino, o Senhor Jesus, ele dá conhecimento a todos. E veja o que diz Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por Adão a morte reinou, no império das trevas, no desconhecimento, em obras, sem saber que essas obras não levariam mais ninguém a se reconciliar com Deus, falta de conhecimento, né? Por Adão a morte reinou, por outro, por Jesus Cristo, nós temos a dádiva da provisão, a dádiva da justiça, e devemos reinar em vida. Não é reinar depois da morte. Reinar enquanto estivermos vivos na terra, reinaremos com Cristo. Eita, meu Deus. Eita, meu Pai, isso é muito bom. Isso é bom demais, gente. Eu não entendo porque os crentes, eles falam, né, em evangelho, mas pense bem numa coisa: evangelho significa boas novas, mas eles não querem boas novas, eles querem coisas antigas, coisas velhas, notícias passadas. Não querem notícia nova, boas novas. Ir para o inferno é boa nova? O diabo está ao seu derredor, é boas novas? Perdi minha salvação, é boas novas isso? Não. Isso é coisa da lei, é coisa velha. Notícia passada, meu querido. Boas novas é: eu estou reinando com Cristo. Boas novas é: nada vai poder me tirar da mão do Senhor. Não há diabo. Aliás, o Evangelho diz também que o diabo ele foi aniquilado na cruz. Na minha vida ele não tem mais poder. Está aniquilado. Isso é boa nova. O pecado foi aniquilado na cruz. Isso é boa nova. Agora eu dizer que eu estou cheio de pecado, eu vou para o inferno porque todo pecado. Os crentes falam, também dizem que Cristo mora em mim, Cristo vive em mim, eu tenho o Espírito Santo mora em mim. Ora, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não se associa ao pecado, o Espírito Santo ele não pode estar junto do pecado. Se você fosse um pecador, de fato, você não teria o Espírito Santo. Mas quando Deus olha para nós agora, ele não vê mais pecado, porque o pecado está morto. Qual o pecado, pastor? O pecado de matar? O pecado de adulterar? Esse? Não. Não. Isso é obras da carne, diz apóstolo Paulo nos Gálatas. Isso é obra da carne. O pecado que Jesus fala é o pecado de Adão. O pecado
que foi aniquilado na cruz é o pecado de Adão. O pecado adâmico. O pecado que te fazia separação entre Deus e você, entre Deus e os homens, fazia separação. Hoje não existe mais essa separação. Ele habita em mim, ele habita em você, porque ele removeu esse pecado. Se toda a humanidade ainda tivesse esse pecado adâmico, ninguém teria direito à salvação. Mesmo os eleitos não teriam. Mas aí, Cristo morre na cruz, e é bom respeitar o sacrifício de Jesus. E ao morrer e ressuscitar, nos deu vida. Nos livrou do pecado, nos tirou do pecado, do meio do pecado. Aniquilou as obras de Satanás. E nos adentrou em seu reino. Hoje nós vivemos no reino de Deus. Por isso que Romanos 5,17 fala, né? Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu quero convidar você a reinar em vida. Quero convidar você a viver feliz com Cristo. E esquecer tudo o que a religião diz que você é pecador, que você é um gafanhoto. Nós vivemos no reino de Deus. Veja o que diz Lucas 17. Lucas 17, 20 e 21. Diz assim, ó. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está em vós. Onde está o reino de Deus? Em nós. Jesus, ele nos adentrou pelo seu corpo, pelo véu. Ele abriu um novo e vivo caminho. E hoje nós entramos, vivemos no reino de Deus. Olha, querido, se está dizendo que o reino não é visível, é porque o reino ele é invisível. Tem pessoas esperando descer uma cidade do céu. Tem pessoas pensando, vai haver um dia que eu vou reinar com Cristo. Vai haver um dia, sabe, que vai descer uma cidade de pedra, de tijolo, com templo, com tudo. Vai descer na terra e vai se instalar na terra. Imagine. E Jesus fala, o reino está dentro de vós. Dentro de vós. Nós estamos no reino de Deus. Nós vivemos no reino de Deus. E como é viver o reino de Deus? Uma coisa é você agora entender, ter conhecimento, clarear tua mente, agora tirando você agora das trevas e colocando no reino da luz de Jesus. Agora você já entende que o reino de Deus já veio, já está em você. Agora, como viver esse reino? Simples, com as suas atitudes. Olha o que diz Romanos 14, 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas, entenda isso, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A pessoa que é justa, tem paz e alegria no Espírito, ela vive no reino de Deus. Uma pessoa que vive perturbada, uma pessoa injusta, uma pessoa que não tem paz nem alegria, ela não vive no reino. Ela vive no império das trevas. Mas ela ainda não se transportou para o reino. Quem vive no reino é justo. Tem paz de espírito e é pacificador.
e é alegria, e tem alegria no Espírito Santo. Continuando, diz assim: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha, né? Aquele que assim serve a Cristo, assim como justiça, paz e alegria, é agradável a Deus. Quer agradar a Deus? Viva no reino. Viva a alegria, vive paz, viva a justiça. Que isso é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Mas nem todos acreditam nisso. Nem todos acreditam nisso. Por que que as pessoas não creem nisso? Por que que as pessoas não creem que o reino já chegou? Que o reino está em mim? Por que que as pessoas não acreditam nisso? Não acreditam que Jesus já aniquilou o pecado? Que o diabo já foi aniquilado na cruz? Que ele já pegou a cédula de dívida que nós tínhamos e cravou ela na cruz? Que despojou os principados e expôs a vergonha? Por que que não acredita nisso? Que sou salvo e ninguém vai poder me tirar, me arrebatar da mão do Senhor. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque as pessoas se veem na carne. Ela não se vê em espírito. O apóstolo Paulo disse: a ninguém conheceis segundo a carne. A ninguém conheceis segundo a carne. Quando eu me conheço segundo a carne, quando eu vejo também a mim, só na perspectiva da carne, eu vejo um pecador, eu vejo um vacilão. Sim, claro. Mas quando eu entendo que a minha carne, ela é podre, mas o meu espírito, ele é salvo por Jesus, ele é salvo. Quando eu entendo isso, eu não me olho mais segundo a carne. Veja Romanos 7:23. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros. Melhor dizendo, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Veja, os meus membros, o meu corpo, atua numa lei. A minha mente, ela atua em outra lei. Vemos que nós vimos duas leis aqui. Uma lei da mente e uma lei do corpo. Entende isso? Isso é conhecimento. Isso, querido, isso é conhecimento. Isso é você sair das trevas. E você entender que você tem um corpo, mas dentro desse corpo tem um espírito. E que esse espírito foi redimido pelo sacrifício de Jesus, mas o seu corpo continua pecador. A tua mente não, mas o seu corpo sim. Então existem duas leis. A lei que atua na minha mente e uma lei que atua no meu corpo. A lei que atua na minha mente é a lei de Cristo. Veja só. Romanos 8:2 diz o seguinte: Porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito. Veja. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado, da morte. Quem te libertou do pecado da morte? A lei de Cristo Jesus. Na minha mente, eu tenho uma lei. No meu corpo, eu tenho outra lei.
Mas o conhecimento, a lei de Jesus, ele tirou a minha mente, tirou, sabe, a minha falta de conhecimento. E hoje eu entendo que o meu espírito é salvo, mas a minha carne vai continuar sendo pecadora até os finais dos meus dias. Até o final dos meus dias, minha carne vai continuar sendo pecadora. Mas graças a Deus que eu não sirvo a Deus na carne, mas eu sirvo no Espírito. Eu sirvo a Deus no Espírito, não na carne, porque se eu servisse a Deus na carne, por obras, servir na carne, queridos, é servir por obras. Eu tenho que me santificar. Santificar minha carne. Não. Minha carne nunca vai ser santa. Eu vou jejuar para mortificar e santificar minha carne. Nunca vai ser tanto. Então, nunca vai ser santa. Então, o jejum é ineficaz para a minha carne. Mas o meu espírito já é santo, irrepreensível. Nosso espírito, o espírito do salvo, do eleito, do escolhido, ele já é santo, ele é irrepreensível. Fazemos parte da igreja, da noiva, e a noiva é pura e imaculada. Jesus jamais ia jogar sua noiva no inferno. Meu Deus, que é isso? Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Não servimos Jesus com a carne. Romanos 7, 25. Vamos voltar lá no Romanos 7, no 25. Diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que, na mente, eu próprio sirvo a lei de Deus. Na mente, eu sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Duas leis. Ninguém foge dessas duas leis. Nenhum ser humano aqui na terra foge dessas duas leis. A lei de Cristo que está em nossa mente. Nós devemos servir a Cristo com a nossa mente. E, infelizmente, servimos também com o corpo, com a carne, ao pecado. Isso significa dizer, queridos, que embora você não perca a salvação por praticar obras carnais da carne, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, embora você não perca, você não deve, né? Se entregar às obras ilícitas. Veja o seguinte. Então posso pecar? Todo mundo que prega a graça, não há um escapa disso. Todo mundo que prega a graça e diz, olha, você é santo, você é irrepreensível, você é salvo, você é um escolhido, Deus te escolheu antes da fundação do mundo e tal. Você apresenta vários textos, várias provas disso. A pessoa, a primeira coisa que ela pensa, então posso pecar? Aí você, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Às vezes a pessoa até tem a curiosidade de entender isso mesmo, mas outras pessoas já fazem por pura maldade mesmo, para tentar te derrubar. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Sinceramente, sabe o que eu respondo? Querido, se te convém, faça. Que isso, pastor? Se te convém, você acha que te convém fazer isso? Faça. Eu não estou dizendo para você. Até aqui eu não disse, olha, você é salvo, então você pode chutar o pau da barraca. Você é salvo, então você pode ir para a esbórnia. Você é salvo, você pode ir virar a casaca. De maneira nenhuma eu disse isso. Porém, se você, tudo que eu disse, se você ainda dizer, então eu posso pecar? Então, se te convém, faça. Mas deixa eu te dar um alerta a você. Deixa eu dar um alerta para você. Gálatas 6, 7.
Diz assim, ó, não erreis. Deus não se deixa enganar. Porque tudo que o homem semear, plantar nessa terra, isto também colherá, ceifará nesta terra. Fim de papo. Você é um salvo. Se você abandonar a dita igreja e adulterar, você não perde sua salvação, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa a você. Se for mulher dos outros, tu pode morrer. Tu pode perder a salvação diária. Sabe? O livramento da morte, salvação diária. Mas a salvação eterna, dada por Cristo, não perde. Mas tu pode morrer. Deus disse. Sabe por causa de quê? Porque em Hebreus 12, diz que o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Se você é um filho, de fato, você vai ser disciplinado por Deus. Você vai ser açoitado por Deus. Vai ser castigado por Deus para entrar no trilho. Porque ele corrige a quem ama. Mas salvação tu não perde, queridos. Não vai perder, não existe isso. Então, aí eu posso pecar? Você é quem sabe, meu querido. Tudo é lícito que eu faço. É que eu venha fazer. Tudo é lícito que eu faça, mas nem tudo me convém fazer. Então eu te digo, se te convém, faça. Mas não erreis. É a recomendação. Galatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa enganar. Ninguém consegue fazer Deus de trouxa. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. E Hebreus 12, 6 fala aqui, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então por que vamos errar? Sabemos que teremos uma correção aqui na terra de Deus. Não vai ser diabo que vai te castigar. Não vai ser diabo que vai te açoitar. Não. O próprio Deus, ele vai castigar. O próprio Deus, ele vai açoitar. O próprio Deus, ele vai disciplinar. Porque quem é filho é disciplinado pelo Pai. Quem é filho é disciplinado por Deus. Digam graças a Deus. Queridos, você é livre para fazer o que você quiser. Sim, você é livre para fazer o que você quiser. Mas cuidado. Cuidado com o que você faz. Cuidado com aquilo com que você faz. Gálatas 5,13 fala o seguinte: porque vós, irmão, foste chamado à liberdade. Veja, todos que são filhos, todos os eleitos de Deus, fomos chamados para a liberdade. Não fomos chamados para ser cativo, preso por mão de lobos, cães ferozes, cães gulosos, como diz aí, cães gulosos. Pessoa que te prende por medo. Ó, tudo é pecado, ó. Ir a pai é pecado, jogar futebol é pecado. Eu estou sendo um extremo porque na minha época era extremo desse jeito. Hoje em dia não é mais tanto, mas na minha época era. Mulher não podia usar tiara, porque frisava o cabelo. Mulher não podia andar de bicicleta, porque o cilindro poderia roçar nas suas partes íntimas. Absurdo, dos absurdos. Mas isso era pecado, isso a igreja não deixava isso acontecer, sabe? Isso se tornava um pecado. Sabe? E se você não der os 10%, olha, você não é obrigado não, tá? Não é obrigado não. Mas se você não der, Deus vai pesar a mão e você vai passar necessidade, o gafanhoto está passando na tua casa. E não é obrigação isso? Né? Diz que não é obrigação, mas ameaça. Isso é liberdade? Claro que não. Nunca foi liberdade. Então, está dizendo que foste chamado para a liberdade.
Aí dá um conselho. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi a Deus, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Lindo, né? Deus nos chamou para a liberdade, você é livre. Você é livre, querido, para fazer o que você quiser. O Espírito Santo ele habita em ti para te dar os parâmetros certos e corretos. Hoje não precisamos mais de uma tábua para dizer o que é certo. Hoje está plantado em nossa alma, nosso espírito está plantado a Torá de Deus. As leis de Deus já estão em nossa mente. Nós sabemos pelo Espírito que não devemos fazer. Então sabemos também que não devemos dar ocasião à carne. A carne, queridos, a carne ela só precisa de ocasião. Não é o que o apóstolo Paulo diz? Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ela só precisa de ocasiões. E se você der liberdade à carne, ela vai achar uma ocasião para te dar uma rasteira, para te fazer errar o alvo e praticar as obras que ela tanto deseja praticar. Todas essas obras da carne, adultério, feitiçaria, bebedice, grutunaria e tanta coisa que lá o apóstolo Paulo ele fala, tudo isso está em nós, tudo está em mim. Que é isso, pastor? Tudo está em mim, tudo está em você. São obras da carne. A mesma pessoa que faz feitiçaria lá, o pecado de feitiçaria, também pode estar em você. Quando você pega um objeto e sabe, diz que através desse objeto você vai alcançar algo, isso nada mais é do que... Quando você faz lá uma oferenda, você está fazendo o quê? Feitiçaria. Então, todos esses pecados, a carne só quer ocasião para isso. Mais nada. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O espírito e o corpo foram comprados por Jesus Cristo na cruz. Tanto o espírito quanto o corpo. Para carne, Jesus falou que a carne para nada serve, para nada se aproveita. Mas mesmo assim é dele. Mesmo assim a carne não pertence. Até a tua carne que você vive não pertence a você. Não foi você que formou ela. Não foi você que fez crescer cabelo. Não é você que faz crescer as unhas da sua própria carne. Não é você. Você não tem controle sobre nada, sobre a sua carne. Então, a carne também pertence a Deus. Jesus comprou também a carne. Ele vai se desfazer dela. Ele vai deixá-la apodrecer na terra. Mas é dele. 1 Coríntios 6:20. Foste comprado por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. Em vez de você querer fazer coisas erradas com o seu corpo, glorifique a Deus. Quando eu vou dar uma notícia para você, as boas novas da revelação da graça, umas boas novas para você, olha, você é salvo, glorifica a Deus com o teu corpo. Em vez de, então posso levar meu corpo ao pecado? Então posso pecar? Porque em vez de você pensar, posso pecar, eu vou glorificar a Deus com o meu corpo. Muito obrigado, Senhor, por me conhecer antes da fundação do mundo, me salvar antes da fundação do mundo. Em vez da pessoa glorificar, não. Elas ficam tristes, dizem que não pode, eu não permiti que Deus venha fazer isso na minha vida. E eu não levantei a mão. Meu Deus, não. Eu que escolho, eu que tenho um livre-arbítrio. Meu pai, que isso? Então o corpo também é de Deus. O seu corpo não pertence a você.
Você vive dentro desse corpo, mas esse corpo não pertence a você. Você está entendendo isso? Não te pertence esse corpo. Por isso, ele não é para a imoralidade. Porque ele pertence a Deus. Veja, 1 Coríntios 6,13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para o alimento. Ok? Mas Deus destruirá os dois. A ambos ele destruirá. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Você entende isso? Ele está falando de coisas físicas, coisas materiais. Ele não está falando de corpo, a igreja. Ele está falando mesmo de corpo carnal. Porque ele fala em alimentos. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E Deus destruirá os alimentos. Tanto os alimentos quanto o corpo. Entende isso? Então ele está falando de coisas físicas. Ele está falando do corpo espiritual, não, a igreja. Não. Ele está falando de corpo físico. Tá? E Deus destruirá os dois, tanto os alimentos quanto o corpo. Porém, o corpo é dele. E por isso, o corpo, porém, não é para a imoralidade. Não é para eu levar meu corpo para a imoralidade. Não é para eu pecar com o meu corpo. Não. Mas para o Senhor. Meu corpo é para Deus. Meu corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então está respondido para aquelas pessoas que dizem: posso pecar? Então posso pecar? Se eu sou salvo, eu posso pecar? Querido, eu estou dando a vocês conhecimento e revelação bíblica. Revelação da palavra. Porque não adianta nada se encher de teologia e não tiver revelação. E aqui é a revelação da graça de Deus que está sendo te passada nessa noite. Aí, então sabemos então que o meu corpo não é meu. O meu corpo é de Cristo. Então levarei o meu corpo à imoralidade? 1 Coríntios 6,15 diz o seguinte: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? De uma vez que Cristo comprou o meu corpo, eu agora pertenço a Ele. Meu corpo agora pertence a Ele. Então, torna-se Ele. Ok? Meu espírito, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, eu sou um espírito com Deus, Deus vive em mim, meu corpo é dele. Fim de papo. Continua ele dizendo: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Ora, meu corpo agora é de Cristo. Meu corpo não é meu. O corpo que eu vivo dentro dele não é meu, é de Cristo. Então eu posso pegar este corpo e levar ele à imoralidade? Aqui diz, me unirei a uma prostituta, mas a prostituição é um tipo de imoralidade. Então todas as imoralidades deste mundo, todas as coisas erradas eu farei com o meu corpo? De modo nenhum. Então isso é só uma resposta para essas pessoas que dizem assim: então posso pecar? Então eu posso pecar? E para concluir, para terminar, eu quero, por tudo que eu falei, Deus ele nos tirou do seu reino, Deus nos tirou do reino das trevas,
e nos colocou no reino de Jesus, do seu Filho e do seu amor. Okay? Já saímos do império das trevas, do desconhecimento, para o reino do conhecimento. A palavra que eu trago para você é a palavra do reino do conhecimento. Eu não estou pregando aqui que você vai ganhar casa, que você vai ganhar carro. Olha, busque ao Senhor quanto se pode achar. Eu estou dizendo para você que você tem que ter renovação de mente. Estou dizendo para você que precisa ter conhecimento para que você possa reinar em vida aqui na terra, em vida. Como Romanos diz, em vida. Não depois da morte, como muitos pensam. E a respeito do corpo, eu ainda tenho mais algo para falar a respeito do corpo, que uma história que Jesus conta, que está lá em Mateus 13:44, e diz assim: o reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, encontrando-o, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Entende isso? O campo é o nosso corpo. Esse é o nosso corpo, o campo. O tesouro é o nosso espírito. Mas para ter o nosso espírito, ele também comprou o nosso corpo. Para ter o nosso espírito, ele comprou também o nosso corpo pertence a ele. Viva com alegria. Viva na graça, no conhecimento. Saia do império das trevas. Saia do império do desconhecimento. Venha para o império do conhecimento. Venha para o reino do seu Filho em amor, que é o reino do conhecimento. Graça e paz, querido. Graça e paz pela tua... E eu agradeço a Deus pela tua vida. Até a próxima. Em nome de Jesus.